Boa tarde a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período do Legislativo do ano de 2025. Em pé, vamos fazer a oração no Pai Nosso para agradecer por mais uma semana de trabalho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 30 de abril. Aprovada. Aprovada. Aprovado. 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 Aprovada. Aprovado. Não havendo nenhum voto contrário e nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Indicações. Solicito à senhora vereadora a leitura das indicações dos vereadores e da vereadora. Os vereadores que o presidente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem. Indicação número 120, 2025. Indica o Executivo Municipal que realize a reforma das antigas instalações da Escolinha do Campo Alto, a fim de adequá-las para o projeto de alfabetização de jovens e adultos que acontece atualmente. Essa iniciativa busca proporcionar um ambiente seguro, estruturado e adequado para o aprendizado, garantindo que aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar possam finalmente desenvolver suas habilidades de leitura e escrita. Quem indica é a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 121, 2025. Indica ao Executivo Municipal que realize serviços que garantam condição especial à segurança do parquinho na praça, onde crianças brincam diariamente. Observa-se que cães frequentemente deitam na areia destinada às brincadeiras, o que gera preocupação quanto à higiene e aos riscos de ataques. Para garantir um ambiente seguro e adequado para as crianças, sugerimos medidas como a instalação de cercas de proteção ou a adoção de pisos alternativos que dificultem o acesso dos animais à área de recreação, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 122, 2025. Indica ao Executivo Municipal que realize a colocação de placas de sinalização até a localidade do Barreiro, especificamente para a comunidade quilombola. De extrema relevância a fixação de placas pelos dois caminhos possíveis, sendo a primeira pela rua Pedro Afonso Claudino, estrada que dá acesso à Vila Rural, e a outra pela rua Agostinho Farias, rua de acesso à Estrada do Campestre, sendo necessário a indicação exata na rua de acesso da comunidade quilombola, que indica o vereador Gelson Adriano Plakoski. Indicação número 123, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços. Item 1. Manutenção na estrada principal das Flores, no trecho de Mato Logo, após a vila conhecida como Vila dos Andrades. Pede-se que seja colocado saibro e limpado o bueiro, para auxiliar no escoamento das águas pluviais. Na foto é possível observar o local de acúmulo de água a cerca de 10 metros do referido bueiro. Item 2. Manutenção no acesso à ponte sobre o rio Taboado, na estrada Frei Eurico de Melo, sendo colocado saibro para resolver o problema de desnível apresentado já no início da ponte, que indica o vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 124, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realiza os serviços de aplicação de água, caminhão-pipa, na frente da Escola do Fagundes, onde a comunidade tem enfrentado dificuldades devido à poeira gerada pelo novo saibro colocado na área. O excesso de poeira tem prejudicado tanto os moradores quanto os estudantes, tornando o ambiente desconfortável e comprometendo a qualidade do ar, que indica a vereadora Dilson Luiz Oliveira. Indicação número 125, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a troca de lâmpada queimada em poste localizado frente à residência da senhora Zilda Rosário, na rua Manuel Alves de Farias, bem como no poste seguinte, sentido Várzea. Justificativa. Moradores da comunidade procuraram o vereador para relatar da necessidade dos serviços ora relatados, pois aguardam no poder público melhorias no sistema de iluminação pública. Aguardamos que a presente indicação venha
ser brevemente atendida. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 126/2025. Indica ao Executivo Municipal que comunica ao DR Paraná para que sejam instalados manilhas às margens da PR 281, na localidade de Tabatinga. A referência para a intervenção é o acesso à Estrada Jorge Plantes dos Santos e à Igreja Assembleia de Deus, com o objetivo de ampliar a área destinada aos pedestres. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. São essas as indicações, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requerem. Requerimento número 86/2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação, estrada ou travessa das seguintes vias. Via 1. Via localizada às margens da Estrada Francisco Becker, estrada principal do Fagundes. Via 2. Via localizada às margens da Estrada Antônio Cubas Claudino, Ambrósios e finda na via 1 desse documento. Via 3. Via localizada às margens da Estrada Senhorinha Pereira de Camargo, Estrada Velha Ambrósios. Via 4. Via localizada às margens da Estrada Francisco Becker, estrada principal do Fagundes e finda na Estrada dos Monjolinhos. Justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam os parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio da resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Jussiel Bueno. É esse o requerimento, senhor presidente. Ok, obrigado. Coloco em votação o referido requerimento. Aprovados. Aprovados. Aprovado. 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 Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2025, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Francisco Bonifácio Lemos. Solicito a leitura da justificativa. Justificativa, projeto de decreto número 2/2025. Apresentamos o presente projeto de decreto legislativo que tem por objetivo propor título de cidadão benemérito ao senhor Francisco Bonifácio Lemos, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados na área da agricultura, pecuária, extração de madeira em Tijucas do Sul. A biografia completa segue em anexo. Contamos com a colaboração de todos os nobres edis para apreciação da presente matéria. Projeto de decreto do vereador Gelson Adriano Plakoski. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, apresentação do anteprojeto de lei número 8 de 2025, de autoria do vereador Ricardo, que cria o Programa Municipal de Saúde Animal Equina Anemia Animal Zero. Autoriza o município a custear os exames de anemia infecciosa equina aos criadores equídeos e muares do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do anteprojeto de lei número 8/2025. Mensagem. O presente anteprojeto de lei, de autoria do vereador Ricardo Chicoves Oliveira, cuja iniciativa é do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Animal Equina, Anemia Animal Zero, com o objetivo de autorizar o custeio por parte do município de Tijucas do Sul de exames laboratoriais de anemia infecciosa equina para criadores de equídeos e muares devidamente cadastrados. A anemia infecciosa equina é uma doença viral de notificação obrigatória, com potencial de afetar significativamente a saúde animal, a atividade econômica de pequenos produtores e o controle sanitário regional. Sua presença compromete o trânsito de animais, a realização de eventos e, em casos graves, pode levar à eutanásia dos animais contaminados. Neste contexto, este anteprojeto visa amparar os pequenos criadores locais, que frequentemente enfrentam dificuldades financeiras para realizar os testes exigidos pela legislação sanitária. Ao mesmo tempo, contribui para a prevenção e o controle da disseminação de doenças, promovendo a responsabilidade sanitária e a valorização da produção agropecuária municipal. Diante da relevância da matéria, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste anteprojeto.
certo de que contribuirá significativamente com a sanidade animal e o bem-estar da nossa população rural. Anteprojeto do vereador Ricardo Chicoves Oliveira. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 20, 2025, do vereador Gelson Adriano Klakoski, que denomina a rua Antônio de Paula Ferreira, na localidade do Ribeirão do Mel. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem, projeto de lei número 20, 2025. O presente projeto de lei tem como objetivo oficializar a denominação de uma via pública que liga as comunidades de Ribeirão do Mel a Fagundes, sendo homenageado o seguinte morador. Antônio de Paula Ferreira nasceu em 21 de outubro de 1910, sua colônia Matos, no município de Mandirituba. Homem simples e trabalhador, dedicou toda a sua vida à agricultura, sustentando sua família com o fruto da terra e construindo uma trajetória marcada pelo esforço e o pioneirismo. Foi um dos primeiros a confiar no desenvolvimento da região de Tijucas do Sul, sendo reconhecido como o primeiro agricultor a adquirir um trator financiado pelo Banco do Brasil na região. Um marco que demonstrava uma visão à frente do tempo e sua coragem em investir no progresso. Casou-se com Ana Lurco Ferreira, com quem construiu uma grande família. Juntos tiveram 10 filhos, que ajudaram a manter viva a tradição e os valores de Antônio. A partir de 1950, estabeleceu-se com sua família no bairro Rio do Fojo, onde se tornou uma figura conhecida e respeitada. Antônio teve participação direta na transformação de várias comunidades da região. Com seu arado, abriu caminhos e estradas em lugares como o Rio do Fojo, onde construiu a estrada principal Pinhal dos Borges, Araçatuba e outros bairros em fase de povoamento. Esses feitos deixaram marcas permanentes no território e na memória de todos que ali vivem. Além disso, ficou conhecido como seus pichiruns, multirões comunitários para atividades agrícolas, que fortaleciam os laços entre vizinhos e garantiam que ninguém enfrentasse as dificuldades do campo sozinho. Engajado com as causas locais, Antônio também chegou a se candidatar a vereador, demonstrando seu compromisso com a comunidade e seu desejo de contribuir ainda mais com o desenvolvimento da região. Antônio de Paula Ferreira faleceu em 9 de janeiro de 1970, mas seu legado permanece vivo na terra que cultivou, nas estradas que abriu e na família que criou. Sua história é parte fundamental das raízes de Tijucas do Sul e das comunidades que ajudou a construir. Projeto do vereador Gelson Adriano Klakoski. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação das emendas 7 e 8 e votação do projeto de lei número 15 de 2025 do Poder Legislativo, que regulamenta o percentual mínimo da participação no comércio local no espaço da praça de alimentação de eventos realizado pelo município de Tijucas do Sul e estabelece outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Pareceres das comissões, projeto de lei número 15, 2025, Poder Legislativo. Parecer número 48, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O projeto de lei trata de assuntos de interesse local, especificamente regulamentando a participação do comércio local em eventos públicos no município de Tijucas do Sul. O projeto propõe diretrizes para a distribuição das vagas na praça de alimentação dos eventos e a criação de uma regulamentação pelo Poder Executivo para garantir transparência na seleção dos participantes. A proposta está de acordo com as atribuições do município, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O Poder Legislativo tem plena competência para legislar sobre assuntos que envolvem o comércio e a promoção de eventos culturais, como no caso da praça de alimentação em festas municipais. No que tange à análise da constitucionalidade material, a proposta não infringe os princípios constitucionais da livre iniciativa, da igualdade e da isonomia. O projeto estabelece que as vagas serão reservadas de maneira proporcional ao comércio local, incluindo uma divisão entre homens e mulheres, o que, além de promover a economia local, visa garantir a equidade de gênero, a redistribuição das vagas para empreendedores de fora do município. Caso não haja preenchimento total, também é uma medida legítima para assegurar a eficácia do evento, sem desvirtuar a finalidade principal de apoio ao comércio local. Quanto à proposta de emenda número 5, 2025,
que autoriza o acesso a bebidas nos eventos municipais, desde que embalagens que não refletem risco à segurança, como as devido, visa proporcionar maior conforto ao público sem prejudicar a segurança do ambiente do evento. Quanto à proposta de emenda número 7, 2025, que indica que a licitação para a seleção dos concorrentes do comércio local terá seu objeto dividido por itens, se faz para ampliar a participação de micro e pequenos empreendedores locais, garantindo igualdade de oportunidades e promovendo maior diversidade de produtos ofertados durante os eventos. Esta modalidade evita que um único comerciante ou grupo econômico concentre diversos espaços, o que pode ocorrer em licitações por lotes. Essa medida está de acordo com o artigo 11 da Lei nº 14.133 de 2021, que autoriza expressamente a administração a processar a licitação por item. As emendas também estão em conformidade com a Constituição Federal, respeitando os direitos de liberdade e a dignidade da pessoa humana, e especificamente não infringe as normas de segurança pública ou de regulação de eventos. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina por constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 15 de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Plakoski e relatora Dilson Luiz de Oliveira. Parecer número 49, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O presente projeto visa incentivar o comércio local, proporcionando a ele uma maior participação nas atividades econômicas geradas pelos eventos municipais, ao estabelecer que 50% das vagas de alimentação serão destinadas aos comércios locais. O projeto busca fortalecer a economia da cidade, garantir a oportunidade de negócios e contribuir para o aumento da geração de emprego e renda para a população local. Outro ponto positivo a ser destacado é a preocupação com a equidade de gênero, pois o projeto determina que as vagas serão divididas proporcionalmente entre homens e mulheres. Essa medida reforça a busca por igualdade de oportunidades e visa combater a desigualdade de gênero no ambiente de negócios. Além disso, a proposta de que, em caso de não preenchimento total das vagas pelos comerciantes locais, essas poderão ser preenchidas por empreendedores de fora do município. Parece ser uma medida razoável para garantir o sucesso do evento, sem comprometer o objetivo de privilegiar o comércio local. A definição de valores acessíveis para os comerciantes locais é também aspecto que merece destaque, pois demonstra o compromisso da gestão pública em garantir a transparência, a eficiência e a justiça nas condições de participação nos eventos. Por fim, as emendas realizadas são essenciais para aprimorar a legislação e fortalecer o comércio local. A emenda número 5, 2025, garante maior conforto ao público nos eventos, sem comprometer a segurança. Já a emenda número 7, 2025, facilita a participação do micro e pequenos empreendedores, promovendo a diversidade e evitando a concentração dos espaços. Ambas contribuem para a efetividade e a equidade do projeto, beneficiando a economia local e respeitando os princípios constitucionais. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Administração e Serviços Públicos entende que o projeto de lei número 15, 2025, atende ao interesse público e à promoção do desenvolvimento econômico local, além de fomentar a participação cidadã de forma igualitária. Assim, somos favoráveis à aprovação do referido projeto, recomendando sua apreciação favorável ao plenário. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha, relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão. Esse projeto foi amplamente discutido aí nas sessões anteriores, visto que trata de um assunto aí de interesse aí para todo o comércio local, mas não só para o comércio, mas também para todas as pessoas que participam dos eventos do nosso município. De forma bem resumida, o projeto ele visa fortalecer o comércio local, dar oportunidade para todos que querem vender nos eventos do município, entrar e participar de forma igualitária com todos os demais participantes. Ele visa também respeitar a igualdade de gêneros, visa também autorizar
as pessoas poder adentrar nos eventos com bebidas, desde que não de vidros, de plásticos. E a última emenda que a gente fez agora foi a de reservar um percentual aí na praça de alimentação exclusivo. Então, tudo isso pensando em fomentar a economia, gerar renda e fazer com que as pessoas consigam obter também, de certa forma, lucro nos eventos, né? E eles obtendo lucro, com certeza vai fomentar o comércio, porque eles vão gastar nas lojas, no supermercado, e o dinheiro vai ficar aqui, não vai embora na segunda-feira após os eventos. Acho que seria mais ou menos isso. Coloco em votação o referido projeto e as emendas 7 e 8 de 2025. Aprovado. Aprovados. 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 Aprovado. 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 Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão, apresentação de emenda e votação do projeto de lei número 10/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo Poder Público a eventos realizados no território do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres e da emenda. Pareceres das comissões, projeto de lei número 10/2025 do Poder Executivo. Parecer número 50/2025 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 10/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo Poder Público a eventos realizados no território do município de Tijucas do Sul, com o intuito de regulamentar as condições em que o município pode apoiar financeiramente eventos no interesse público. A emenda número 9/2025, proposta pelo vereador Sidney José de Lima, visa estabelecer limites para a concessão de patrocínios, incluindo o percentual do total do evento, valor máximo em unidades fiscais do município, UFM, e um limite de 2 concessões de patrocínio por exercício financeiro para cada entidade. Nos termos do artigo 52 do Regimento Interno, apresenta-se o presente parecer. Fundamentação. No que tange à competência legiferante do município, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal, podendo fazê-lo ao Executivo conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, 165 e 174 da Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei e a emenda apresentada são compatíveis com os preceitos constitucionais, em especial com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. A proposta visa regulamentar a forma de concessão de patrocínios públicos, o que está dentro da competência municipal prevista pela Constituição. O projeto de lei também está em conformidade com a Lei Orgânica do município de Tijucas do Sul, que atribui ao Executivo a capacidade de regulamentar o apoio financeiro a eventos de interesse público. A emenda número 9, ao estabelecer limites objetivos para o patrocínio, contribui para a transparência e o controle, sendo compatível com a legislação infraconstitucional e com as normas municipais. Por fim, indica-se que a emenda apresentada não modifica substancialmente o conteúdo do projeto de lei, mas aprimora a regulamentação a incluir parâmetros financeiros claros, o que não contraria a Constituição ou a legislação vigente. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 10, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kokoski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 51/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. Eficiência e equidade na concessão de patrocínios. A proposta do projeto de lei é de grande relevância para o município, pois garante a transparência e a objetividade nos processos de concessão de patrocínios a eventos. A inclusão da emenda número 9 reforça esses aspectos ao estabelecer princípios claros para a concessão, evitando que entidades se beneficiem desproporcionalmente dos recursos públicos. Controle financeiro. A alimentação do valor do patrocínio é um percentual do custo
do evento e o estabelecimento de um valor máximo em unidades fiscais do município. São medidas que contribuem para o controle financeiro rigoroso, evitando desperdícios de recursos públicos e possibilitando uma gestão mais eficiente. Impacto nas entidades beneficiárias. A emenda número 9 estabelece que cada entidade poderá ser beneficiada com patrocínio público, no máximo 2 vezes por exercício financeiro. Esta medida visa garantir que o patrocínio seja distribuído de forma mais equânime entre as diversas entidades, promovendo a inclusão e o fomento uma variedade de eventos de relevância social, cultural, educacional ou esportiva. Conclusão. A análise da Comissão de Administração e Serviços Públicos revela que o projeto de lei número 10/2025, com a inclusão da emenda número 9/2025, proporciona uma gestão mais eficiente e justa dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de eventos de interesse público. Dessa forma, opino pela aprovação do projeto de lei número 10/2025, com a emenda número 9/2025. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha, relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 52/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O projeto de lei número 10/2025, de autoria do Poder Executivo, regula a destinação e o recebimento de patrocínios pelo município a eventos de interesse público. A emenda número 9/2025, proposta pelo vereador Sidney José de Lima, tem como objetivo estabelecer limites financeiros para os patrocínios, estabelecendo um percentual do custo total do evento e um valor máximo em unidades fiscais do município para cada evento, além de limitar a quantidade de vezes que uma entidade pode receber patrocínio por exercício financeiro. Nos termos do artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, apresenta-se o presente parecer. Fundamentação. O setor de contabilidade da Prefeitura de Tijucas do Sul informou que as despesas relacionadas aos patrocínios concedidos pela administração municipal são variáveis, ou seja, não há valores fixos pré-estabelecidos para cada evento, visto que esses valores dependem da natureza e do porte de cada evento patrocinado. Portanto, a lei não gera um impacto financeiro fixo ou previsível de forma imediata, já que o valor a ser concedido dependerá das solicitações apresentadas do orçamento disponível e das condições. A Prefeitura esclareceu que, para garantir a segurança fiscal e o cumprimento das normas orçamentárias, nenhuma despesa será realizada sem a devida dotação orçamentária. Isso significa que, mesmo sendo despesas variáveis, a administração municipal seguirá rigorosamente o planejamento orçamentário anual, garantindo que os recursos alocados para patrocínio sejam previamente identificados e previstos nas dotações das leis orçamental anual LOA. Por fim, quanto à emenda apresentada, ela é relevante porque proporciona maior controle e transparência na concessão dos patrocínios, evitando a concentração de recursos e assegurando a equidade no apoio a diferentes eventos. Com a definição de limites claros, a emenda fortalece a gestão pública, garantindo que os patrocínios sejam distribuídos de maneira justa e dentro dos limites fiscais. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exala parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 10, de 12 de março de 2025. É o parecer. Presidente José Albueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Proposta de emenda número 9/2025. Justificativo. A presente emenda visa estabelecer critérios objetivos e proporcionais na concessão de patrocínios pelo Poder Público Municipal, evitando concentração de recursos e garantindo a equidade na distribuição de apoio institucional. Os limites propostos conferem maior controle financeiro, transparência e isonomia entre os beneficiários. Desta forma, a emenda fortalece os mecanismos de controle, evita privilégios indevidos e contribui para uma gestão pública mais eficiente e justa, sem prejudicar a execução de eventos de relevância social, cultural, educacional ou esportiva para o município de Tijucas do Sul. Assim, por entender que esta proposta atende ao interesse público, espero sua aprovação pelo plenário desta Casa. Presidente Sidney José de Lima. Coloco em segunda discussão. Bom, esse projeto foi amplamente discutido dentro dessa casa.
A gente fez essa questão dessa lei para até que o município possa estar regulamentando a questão do recebimento aí de patrocínios, né, da parte privada, o qual até na primeira discussão eu comentei uma situação qual houve aí uma parceria na comunidade do Matulão, onde a empresa Arteris, ela fez aí um patrocínio lá, que ela fez toda a reforma naquele tempo do posto de saúde, e também trouxe aí uma ambulância para o nosso município. Então, para que a gente possa regulamentar essa questão do recebimento de patrocínios, foi feita devido à lei. No caso de poder fazer, que eu acho que foi onde pegou mais essa discussão aí, de a gente levar bastante tempo para discutir, da questão do município poder fazer aí os patrocínios aos eventos, qual a gente aí teve que fazer de uma forma mais simplificada a empresas, as entidades aí que não tenham fins lucrativos, o qual, exposto lá no artigo 37 da Constituição, no seu parágrafo 1º, ele prevê isso aí, que o fornecimento desses patrocínios seja aí na questão mais forma social e educacional. Então, foi aonde que a gente não pôde fazer um projeto mais amplo e está chegando a todos que não tem aí, que tem a finalidade de fins lucrativos. Esse projeto, como o vereador Ricardo comentou, já foi bastante discutido, e essa emenda também, qual foi proposta pelos vereadores, é muito bem-vinda essa emenda, só que assim, da forma que está o projeto, vai beneficiar duas entidades. Eu sou contra esse projeto, porque, como já foi falado, sem fins lucrativos, mas todo evento que for feito sempre vai ter um fins lucrativo. Alguém vai se beneficiar, alguém vai ter um lucro com o evento, seja qual for. Vamos usar aqui o termo do campeonato de futebol. O campeonato de futebol dá para fazer no campo do Boca Juniors, que é uma associação sem fins lucrativos. A prefeitura vai dar o incentivo, vai dar lá o suporte. Mas as pessoas que vão vender lá vão ter o lucro. Então, tem fins lucrativos. A CELTES, que é a Associação do Esporte, também. Então, é as únicas duas, o Boca Juniors e a CELTES, que vai ter o direito desse benefício, dessa contrapartida da prefeitura. Eu até questionei que poderíamos até estender para todos, aí eu seria até a favor. Agora, do jeito que está esse projeto, a emenda, como eu já falei, é muito bem-vinda, mas eu voto contra esse projeto, pode ter certeza. Vereador, eu acho que a questão das entidades sem fins lucrativos, a gente tem bem mais do que duas. A gente tem também as questões aí das associações dos moradores, que também o qual vão poder se enquadrar também. Elas são sem fins lucrativos. Só para encerrar, até hoje, nenhuma associação de moradores fez um evento grande sem fins lucrativos também. Toda associação que faz um evento é para arrecadar lucro para a associação. Então, todos os eventos têm uns fins lucrativos. Primeiramente, gostaria de falar sobre a emenda de minha autoria, e posteriormente eu vou falar um pouco do que eu penso e acredito em relação ao projeto. Em relação à emenda, eu acredito que se não apresentasse emenda nenhuma, eu acredito que da mesma forma o plenário aprovaria o projeto. Então, seguindo desse princípio, a emenda ela vem regulamentar e também impor um limite. Não cortar, mas impor um limite, que é de 80 UFM, que dá em torno aí de 10 mil reais, considerando que será apresentado aí um plano de trabalho, seja lá qual evento for, vai ter que ser apresentado um plano de trabalho e não pode ser mais do que 20%. Então, se o plano de trabalho apresentar 5 mil reais de despesa, a prefeitura vai poder pagar no máximo R$1.000. Então, essa é uma das coisas que coloquei em emenda, e quando for um evento de um porte maior, ele também não pode ultrapassar 80
o FM. A questão da arrecadação dos patrocínios, com certeza. Isso aí é essencial para o município, pensando nos grandes eventos. O município precisa arrecadar. É importante também para as empresas terem suas marcas dentro dos eventos. Então, ele vem ao encontro do apoio cultural ao Famous Pop, à nossa festa agricultora e às demais festividades. Porém, na hora de você dar o patrocínio, eu acredito que tenha que ter um limite que você tenha que dar. Eu acho que todo incentivo ele é bem-vindo e você precisa, o poder público precisa dar esse incentivo para quem realiza os eventos. Porém, eu acredito também que ele tem que ser estendido, a gente tem que criar aí alguma situação para as outras pessoas aí, mas de repente num projeto separado desse aí, num outro momento. E mais um detalhe, vamos partir do princípio que as coisas ocorram tudo dentro das conformidades, que realmente a lei seja executada da melhor maneira possível, maravilha. Mas, se passados os eventos, o patrocínio não ocorreu, a maneira que está sendo incentivado, né? O repasse não está sendo da forma ideal, dentro da legalidade, essa Casa de Leis ela tem autonomia para apresentar um outro projeto revogando, né? E cabe a nós, vereadores, fiscalizar essa situação. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que a emenda venha limitando, mas se caso a emenda não resolver que realmente seja feito na linha que o vereador Adilson seguiu, que também é uma coisa que pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas que pode acontecer, aí cabe a nós, vereadores, da mesma forma que nós estamos aprovando, a gente colocar aí um projeto de lei revogando futuramente. Esse é o meu ponto de vista. Sempre gosto de deixar bem claro que eu respeito o posicionamento de cada um nessa casa. Coloco em votação o referido projeto e a emenda apresentada. Reprovado. Aprovados. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto-lei número 16, de 23 de abril de 2025, que reconhece servidão de passagem e dá outras providências. Bom, todo o projeto aí que vem a questão de todos os vereadores, tanto aqui do Legislativo, quanto quando vem do Executivo para regulamentar aí as estradas, são em virtude aí de algum benefício, seja ele dos Correios, seja até uma possível questão da Copel, da Sanepar. Então, todas essas regulamentações e nomeações de rua vêm dessa seguinte forma, qual veio aqui do Executivo Municipal, para que seja reconhecida, então, a servidão de passagem que foi colocado aqui a família Borges. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto-lei número 19, de 2025, do Poder Legislativo, que denomina Rua Ivo de Oliveira, no loteamento Jardim das Oliveiras. Esse projeto da nomeação da rua ali dos Jardim dos Oliveira, eu tenho o prazer de fazer esse projeto, ora visto que o tio Ivo era meu tio. E da nossa família também é vô da Bruna, da nossa procuradora. E tio do Juliano também, nosso procurador. E da nossa família, não erro em falar que foi um do que mais visitava as famílias era o tio Ivo. Toda semana ele estava visitando. Quando não era de a cavalo, de motinha. Então ele... E ali no Jardim dos Oliveira, também o loteador, o proprietário do loteamento ali do Jardim dos Oliveira é neto do tio Ivo. Então é mais do que justo essa homenagem, tanto em memória ao tio Ivo, como também ao seu neto, o Renan, né, que é o dono do loteamento ali do Jardim dos Oliveira. E também para regulamentar, né, como o Ricardo mesmo falou, né, que várias ruas aqui do nosso município ainda estão sem nomeação. E aquela rua ali do Jardim dos Oliveira tem todos os requisitos e não tinha sido ainda nomeada. Ainda ele estava ali como Rua Jardim das Oliveiras. Agora, aprovando esse projeto, passará a ser Ivo de Oliveira.
Agora queria chamar o nosso secretário municipal de Indústria e Comércio, ou Desenvolvimento Econômico, como quero chamar, Everaldo Schlosser. Faz favor, Dante. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. A sua pessoa e cumprimento aos demais vereadores, vereadora, né? Para mim estar aqui hoje representando a secretaria é um pouco diferente, né? É uma experiência diferente. A gente está lá, a gente às vezes enxerga coisas que a gente não enxergava antes e acaba somando na visão geral, né? Eu acho que isso é importante. A Sandra foi secretária, a Juliana, Cebola, o Célio, já tiveram a experiência de estar lá na secretaria, né? Mas nós estamos aqui para falar disso hoje, né? Uma boa noite também aos demais que estão na casa hoje. Eu vim aqui falar um pouquinho da secretaria, acredito que alguns já acompanham, né? O Juliano sempre está acompanhando de perto, né? Mas acredito que alguns mais talvez já tenham acompanhado lá, né? Temos ali alguns trabalhos que estão sendo continuados, né? Que já estavam lá na secretaria, né? Ali como a sala do empreendedor, né? O suporte aos novos empreendedores. A Agência do Trabalhador, né? Que está fazendo ali um trabalho bem bacana já há bastante tempo, né? Tem bastante vaga de emprego. Eu sei que muitas pessoas às vezes ligam, arruma uma vaga para mim. Eu estava aqui, a gente passava por isso, né? Tem bastante vaga de emprego lá, né? Ainda não temos muitas opções de emprego aqui dentro do município, ainda está saindo para fora, mas tem emprego, tem vagas lá se alguém pedir. A Agência de Trabalhadores está lá de portas abertas. E temos ali o trabalho que foi recomeçado, né, que é o escritório de compras, que eu acredito que alguns já têm. O Juliano acredito que é o que está mais por dentro dessas situações, né? Mas para os demais, o escritório de compras é um ambiente ali onde vai fazer ali a intermediação, o suporte para os nossos fornecedores ou possíveis fornecedores aqui do município para participar nas licitações do município, né? Temos ali o valor que o município gasta em licitações é bastante, porém, dos nossos fornecedores aqui do município, muito pouco participa e acaba ganhando esse valor. Então, o valor acaba saindo fora do município. Então, o escritório de compras está ali para incentivar que esses empreendedores, esses fornecedores participem da licitação para que o recurso fique aqui no município. Então, são alguns dos serviços que a gente tem feito, né? Claro, tem a questão dos cursos, né, que até eu trouxe um ofício aqui, né, para o presidente, né? Vim passar o boné, né? A gente tem visto a necessidade, né? Hoje os cursos que normalmente vêm através das carretas, porém eu vejo que dá para a gente ter uma estrutura própria para cursos. Hoje eu trago uma proposta aqui, né? A gente não tem a previsão orçamentária para construir um espaço, mas o meu objetivo ali é a gente fazer um centro de formação profissional nosso, aqui do próprio município. E aí trazer somente o profissional, o professor, para dar esses cursos. Então, trago aqui o pedido, né, de recurso, ou da emenda impositiva dos vereadores, ou de repente viabilizando através dos deputados, né, cada um tem o seu deputado lá, de repente a gente fazer, né, um centro de formação profissional aqui no município. Isso, existe essa necessidade. Uma das necessidades, quando eu cheguei ali, a gente está correndo, faz 2 meses atrás, não conseguimos resolver, que é a cozinha industrial. Hoje a gente tem uma cozinha industrial, que é a emenda do vereador Pachorna, né? Está comprada, precisamos do espaço para colocar essa cozinha, para poder dar os cursos ali voltados para a área de culinária. Então, venho pedir esse apoio aí, que se algum dos vereadores quiser patrocinar ali com a sua emenda, ou correr atrás da emenda dos deputados lá, estadual, federal, ficarei muito agradecido, e eu acredito que a cidade ganha com isso, né? Hoje estamos com um equipamento que não está podendo ser usado por falta do espaço, né? E tem que ser um espaço aqui centralizado, né? Porque as pessoas vêm das comunidades, então precisa ter esse espaço aqui para poder fazer assim os cursos. Então, da minha parte, não se estendendo muito, seria isso. Quero agradecer aí e parabenizar os vereadores aí pelo trabalho. Estou à disposição, né? Secretaria à disposição lá, se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem, a gente vai conversando daí. Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite. Acredito que é um desafio diferente quando você assume uma secretaria e sai
do Poder Legislativo para o Poder Executivo, principalmente quando você assume uma secretaria que a responsabilidade acaba vindo todo sobre você da secretaria, né? Mas tenho certeza que você vai conseguir aí, realizar um excelente trabalho aí nesses anos. Minha pergunta para você é se já tem um custo estimado de quanto você precisaria para montar esse centro, para construir o container, eu não sei qual que é a ideia, mas qual seria o valor hoje que a gente teria que buscar aí junto aos deputados ou através de emenda impositiva? Se existe algum projeto já? Essa que eu imaginei que ia ter a questão do projeto, né? A gente sempre acaba caindo nessa situação. O espaço hoje, que eu acho que seria necessário para você ter no mínimo 2 salas, a cozinha e mais uma sala para cursos variados, né? Seria mais ou menos 100 metros, 110 metros a gente conseguiria fazer. Eu acredito que hoje uns 250 mil você constrói um espaço com essa... Mais ou menos, isso estimando eu sem fazer um projeto. Né? Você fazendo um projeto você vai ter esse valor exato daí, mas eu acredito que uns 250 mil reais você construiria um espaço para essa finalidade. Entendi. Aproveitando o ensejo, gostaria de agora fazer um pedido. A gente tem aí, já conversamos pessoalmente, já conversei com o Poder Executivo, várias vagas hoje de estágio em aberto para pessoas com deficiência. Eu gostaria que desse mais ênfase, publicasse através ali da secretaria. Eu sei que já foi feito um trabalho, mas não, até onde veio a resposta ao requerimento, não teve muito êxito. A gente está, acho que 1 ou 2 pessoas só hoje dentro do quadro da Prefeitura dos Estágios. A gente tem bastante vaga aí em aberto que pode ser contratada, mas para que essas pessoas cheguem até o RH é necessário que tenha essa divulgação. A gente já conversou sobre isso, e então fica aqui meu pedido, reiterando mais uma vez, agora de forma pública, que pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias, enquanto tiver as vagas em aberto, que seja publicado essas vagas aí. É uma lei federal, nós temos uma lei municipal também que de minha autoria, que reserva essas vagas. Então, eu acredito que a gente tem bastante gente que poderia ocupar, porém muitas pessoas não têm o conhecimento. E para que nós faça essa divulgação nas nossas redes sociais, eu acredito que não soa de um bom tom. Já a gente conversou sobre isso, então fica aqui meu pedido mais uma vez, porque é a secretaria responsável pela geração de emprego. Vamos estar atuando em cima disso, né? A gente já fez a divulgação, né? Conforme você falou. Tivemos pouca adesão, poucas pessoas levaram currículo, né? Mas vamos estar intensificando, então, divulgando mais essa oportunidade, né? Que às vezes as pessoas reclamam que não tem a oportunidade e às vezes não sabem que tem a oportunidade. Então, precisamos aumentar, então, ali a divulgação também. Secretário, então, vamos aproveitar, então, vamos fazer alguns questionamentos aí. Indo na linha que o Sidney pontuou. Mas essas vagas de estágio tá dentro da secretaria ou continua no RH da prefeitura? Não, as vagas de estágio são do quadro geral da prefeitura. Tá, mas a gente fez a divulgação pela secretaria para que trouxesse os currículos para que a gente pudesse estar disponibilizando para a prefeitura. E não conseguiram suprir as vagas? Não foi suprido as vagas e não foi, na verdade, currículos, acho que foram uns 4 currículos só que veio. Foram bem poucos. Entendi. Em questão ali, quando o senhor comentou sobre a construção do barracão, vendo que hoje a Prefeitura Municipal disponibiliza alguns barracões que estão ociosos no município, não seria a hora, às vezes, de conversar? Nós temos 2 barracões no colono de 300 metros cada um. Não, se não me falha a memória, vai ter mais uma aquisição de mais um de 180 metros agora, nos próximos dias aí, em licitação. Será que não seria a hora de conversar com o executivo ali e tentar acoplar essa cozinha que o vereador Pachorna mandou para nós aí na gestão anterior e colocar ela realmente para funcionar? De fato existe, a gente cogitou essa possibilidade de a gente estar usando os barracões, porém a gente tem uma dificuldade que é a localização. A gente, você testemunha disso, né? Os cursos que a gente falando da secretaria, né?
forneceu na praça, que é centralizado, a gente teve bastante dificuldade ali com o pessoal vir e as desistências. Fazendo esses cursos mais retirados, eu acredito que a dificuldade iria aumentar. Existe lá, existem algumas outras situações que a gente está tentando fazer um empréstimo de um espaço ali, em outro local, mas, eu volto a repetir, a dificuldade é a localização. Eu acho que, olhando pela necessidade geral da população, que você tem centralizado aqui hoje, vamos dizer assim, a logística do transporte público, ou mesmo de vias, a localização mais adequada para essa finalidade seria o centro mesmo, alguma coisa central aqui. Favorece mesmo. Mas em questão, a gente tem ali aquele barracão também na Vila Rural. Só necessita de uma reforma. Também poderia ser uma possibilidade. Também pensamos nessa possibilidade, mas vamos ter essa mesma dificuldade, vamos dizer, a Vila Rural ou lá no Colono seria o mesmo problema, né? Não que existe o espaço, mas eu acho que não é adequado para essa finalidade, nesse momento. Né? Se não tiver outro lugar, provavelmente a gente vai acabar usando, só que vamos ter essa dificuldade de que o pessoal está se deslocando. E nessa mesma questão, daí nós vamos ter um outro problema, que hoje a gente vai atrás do recurso e consegue a construção. E aí onde que está o terreno para a gente instalar essa obra? Tem terrenos ali no loteamento novo, né, da prefeitura, e tem um espaço que, assim, ao meu ver, seria bom, a gente precisa acertar ainda ali com os executivos, se não existe nenhuma programação já para o espaço, né? Atrás do Tio tem um terreno bem bacana ali que daria para você construir e não impactaria no estacionamento. Então, existem algumas possibilidades, né? Então a gente tem que tentar encaixar o que é viável e o que é adequado. Entendi. Não, mas porque depender dessa casa, acredito que todo mundo quer ver a evolução no nosso município. E a geração de emprego e renda passa muitas vezes pelos cursos. Eu falo com propriedade, porque estive lá no seu lugar, e iniciei esse primeiro processo. Então, mas pode contar com a gente. Eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Você me prometeu, não cumpriu, mas eu vou cumprir para você, pode ficar tranquilo. Quero, então, agradecer pela atenção dos vereadores e o tempo aí que nós estamos tomando da sessão, né? Mas é importante, eu acho que a gente precisa ver onde existem as necessidades e às vezes aquilo que a minha mão não alcança, a mão às vezes do vereador consegue alcançar e juntos nós vamos conseguir fazer sim essa cidade cada vez ficar melhor. Não, tranquilo, agradeço, Everaldo, até quero parabenizar você pelo teu trabalho, tenho acompanhado de perto, como a gente saiu de lá, mas parece que não deixou o umbigo lá, porque sempre tem que dar uma passadinha, dar uma olhada, mas então quero parabenizar você mais uma vez aí, e obrigado aí por ter vindo explanar para nós aí. Nos próximos dias, meses aí, de repente a gente aparece de volta, falar mais um pouquinho das... A gente está correndo bastante, né? Eu estou vindo de uma reunião agora, acabei atrasando um pouquinho, né? E a gente está sonhando e correndo atrás de oportunidade. Às vezes a oportunidade existe, mas a gente tem que descobrir onde ela está. Né? E a gente está fazendo esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Também já fui secretária, né, Everaldo? Gostaria de cumprimentar você, né? Já fui secretária, estive secretária e eu sei da importância do apoio que a gente precisa. E fui uma secretária que apoiava a geração de renda, porque entendo que o trabalho, né, e os cursos profissionalizantes são a melhor forma da gente gerar renda para as famílias e o maior programa social que a gente possa ter. Então, eu quero te fazer um pedido. Lembre dos nossos jovens, lembre das nossas mulheres e precisamos de capacitação bastante na área aí da costura, né? Nós temos aí grandes costureiras que querem dar cursos e nós temos pessoas que querem fazer cursos. Eu estive no social nessa época que a gente trabalhava com isso, inclusive nós tínhamos máquinas para fazer os cursos. E os cursos por jovens, né? A gente precisa voltar à questão da informática, que nós não temos mais. Hoje, se a gente nem que a gente queira pagar um curso, nós não temos como pagar, né? Porque não tem onde fazer. Então, a gente lembrar desse público, né? De poder proporcionar aí renda às nossas famílias. E esse é o nosso objetivo. Acredito muito nesse centro de formação, inclusive era uma das minhas propostas, porque a qualificação profissional é o caminho. Se nós tivermos um centro, um espaço, onde as pessoas possam dizer, lá eu vou fazer tal curso, eu vou procurar, e a gente tem visto que isso tem funcionado em outros municípios. Então, conte com o nosso apoio, vamos buscar recursos juntos. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho visto que você tem buscado, então conte conosco. Obrigado. Boa noite. Vamos abrir a palavra livre.
Sidney, dá sequência. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Hoje gostaria de reforçar um pouquinho minha palavra ali, porque eu já falei para o secretário, ele trouxe à tona o que a gente já vem cobrando desde o início do ano. Essa oportunidade para as pessoas com deficiência. Muito se fala em inclusão, mas só falar não basta, a gente tem que falar e agir, e eu sei que tem as vagas, porque eu mandei requerimento e o retorno voltou, tem as vagas abertas, tem a previsão legal na lei federal, tem a previsão legal na nossa lei municipal, então precisamos dar um pouco mais de visibilidade para isso. Tem as pessoas, sim, que podem ocupar essas vagas, inclusive numa última reunião que a gente teve, que o conselho, né, da pessoa com deficiência, boa parte das pessoas que estavam ali não sabia que tinha vaga. Então a gente vem falando muito nisso, só que a gente precisa de ajuda do Poder Executivo, principalmente através da sua secretaria, secretário Everaldo. Então acredito que você pode sim nos ajudar, dando mais ênfase e olhar com carinho quando chegar esses currículos para você, que nem falou que chegou os 4 currículos, de repente acompanhar até o RH, falar, olha, esses currículos se enquadram dentro da lei, e fazer esse link. E em relação ao escritório de compras também, eu acredito que, se trabalhado da forma correta, ele vai fomentar a economia local, mas também não adianta ter um escritório de compras e as licitações ficarem tudo para fora. As pessoas só participar das licitações, as pessoas têm que participar com chance de ganhar. E para isso, muitas vezes é preciso a secretaria ir até as empresas. Eu acredito que você já esteja fazendo isso, para que as pessoas realmente, você volte daqui 6 meses e fale, olha, só daquele dia que eu tive aqui até hoje já foram 10 empresas locais que estão prestando serviço, que está gerando renda, economia, já temos, era 1, agora já temos 15 pessoas assumindo essas vagas aí. Então fica aí um pedido e um desafio aí para a próxima vez que você voltar na Câmara Municipal, trazer essas notícias para nós aí. E são tudo coisas que eu tenho certeza que você tem competência para isso, e que, se você conversar com a tua equipe, eles vão correr atrás e a gente vai conseguir alcançar. E quem ganha com isso, com certeza, é a nossa população. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora. Boa noite ao público presente, o secretário Everaldo, amigo aqui da imprensa, e a quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Gostaria aqui também de destacar no trabalho ali da secretaria do Everaldo, né, também fazer voltar um pouco aqui e até parabenizar também, porque o Everaldo ainda está há pouco tempo ali, mas o vereador Juliano esteve à frente dessa pasta, e eu posso falar com propriedade de que houve um avanço muito grande nos últimos 4 anos. A gente sabe a importância que é esse trabalho lá que se iniciou lá atrás, porque nós discutimos essa semana ainda com um empresário, e ele citou ali, ele é um dos que fornece ali equipamentos para a Nissan. E quando a Nissan veio a São José dos Pinhais, também encontrou o mesmo problema que a gente tem aqui. Hoje a gente vê aí nos grupos, pessoas falam que, fazendo algumas críticas de que não tem trabalho dentro do município, que as pessoas têm que se deslocar, municípios vizinhos, São José, Piém, São Bento, mas muitas dessas pessoas não procuram, né, os direitos que elas têm de vir participar desses cursos, se qualificar para poder, quando a oportunidade do emprego aparecer, ele se está apto a exercer aquela função. Então, se imagina se o município de São José dos Pinhais teve problema com isso, o que diríamos nós aqui, Tijucas do Sul. Mas eu tenho certeza que essa semente que se plantou lá atrás, junto a essa secretaria, vem avançando muito. Então, parabenizo aí o atual secretário, ao ex-secretário, quem ficou ali naquele período quando
o Juliano também se ausentou, que trabalhou ali com muita dedicação e a gente reconhece que isso será muito benéfico futuramente para o nosso município. Tá? Também queria fazer aqui, não seria nenhuma crítica, mas sim um apelo. No último final de semana, as pessoas nos procuraram lá para fazer uma denúncia de um animal nas proximidades ali do Campo Alto que estava em uma situação assim de maus tratos. Então, gente, a gente já vem trabalhando isso. Ontem mesmo a vereadora de São José dos Pinhais fez aqui uma visita no município e tem um projeto para que possa trabalhar uma política que venha em encontro para que a gente possa ajudar essas pessoas, possa ajudar esses animais. Mas enquanto isso não acontece, da forma de que aquele animal ali foi encontrado na região do Campo Alto, a situação que está de doer mesmo. Olha, a pessoa que deixa um animal que tem ali, que é a proprietária daquele animal deixado daquela forma, eu acho que é um desrespeito muito grande, assim, com aquele animalzinho. Então, para que, se não tem condições de tratar, de cuidar do animal, então não tenha. Eu acho que a gente vai trabalhar fazendo políticas públicas voltadas para que sejam para atender a esses animais, seja não só esse animal que estava lá, mas tantos outros aí, como os próprios cãezinhos que estão aqui na praça, que estão lá na rodovia, nos postos, que a gente possa ajudar a cuidar deles. Mas, enquanto isso não acontece, que as pessoas também não façam dessa forma de abandonar e largar um animal naquela situação lá. Obrigado a todos, uma boa noite. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, todo o nosso público presente, colegas vereadores, vereadora. Ao nosso secretário Everaldo, aí, pode contar com a gente sempre, para que a gente possa estar trazendo o desenvolvimento para a nossa cidade. Pegando um gancho aqui um pouco da fala do vereador Célio, eu acho que é importante a gente precisar dia 14, né, presidente? Dia 14 a gente vai ter a audiência pública, aí, para que a gente possa estar debatendo algumas leis, o qual a gente já vai trazer também nessa questão aí. A gente foi até o meio ambiente junto com o Juliano, a gente viu que a lei 777, né, de 2023, foi alterada aí, e ela fala um pouco mais essas questões sobre as responsabilidades e as penalidades impostas às pessoas aí que tem o animal, que essa pessoa que tem o animal, ela tem essa responsabilidade porque esses casos de maus tratos não vinham a estar acontecendo. Então, com toda certeza, eu acho que a gente tem que ver um pouco mais de rigorosidade na lei para que a gente possa estar aplicando essas sanções. Gostaria aqui de mandar aqui um abraço a quem está nos assistindo hoje, pediu até para fazer a lembrança, nosso ex-vereador Joane, o ex-vereador Cícero também, muito obrigado. Gostaria também, já fez o pedido ao nosso colega Ranolfo, né, nosso secretário aqui da Câmara, qual a gente faz aí as menções para a gente fazer uma moção de congratulação ao Francisco Demir Claudino Neto, o Neto aí, que foi vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. Então, meus parabéns, a gente vai estar encaminhando a moção para a plenária. E um feliz Dia das Mães a todas as mães de toda a nossa Tijuca, de toda a região. Também aí as avós que fazem o papel de mãe, um feliz Dia das Mães. Seria isso, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadora, vereadores, a todos presentes nessa casa, Paulinho, minha assessora Lisiane, a todos que acompanham nós pelas redes sociais, servidores dessa casa, e a secretária Everaldo aí esteve nessa casa, seja bem-vindo. Tenho acompanhado meio de longe do trabalho, não muito próximo, mas tenho visto falar muito bem. Tomara que continue realizando um bom trabalho aí e que movimente o emprego na nossa cidade, que é essencial. Isso com certeza, é a causa principal na nossa cidade, é movimentar o emprego aí.
Mas acho que seria isso. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. E um ótimo final de semana. E boa noite a todos. Boa noite a todos, os demais dessa casa, os vereadores. Hoje eu me encho de orgulho de ver o Everaldo nessa pasta e apresentando um trabalho do vereador Pachorna, que é um legado que eu vou deixar, que isso aí foi o Juliano que pediu e você ainda vai fazer um bom proveito. E espero que todos os secretários venham aqui pedir pelo menos alguma coisa para nós, a representar os trabalho deles, que para nós enche de orgulho. Você, Everaldo, está enchendo nós de orgulho, mesmo como o Juliano me enche de orgulho com o trabalho que ele está desenvolvendo aqui na Câmara. E também quero agradecer o trabalho da nossa secretária de saúde, também a Elaine, e peço que a Elaine venha aqui também conversar com nós aqui, trocar umas ideias, porque eu sempre tenho mandado as emendas para a saúde, para a educação, então que eles venham aqui para que peçam alguma coisa para nós, porque nós temos o lugar de destinar, que o vereador, ele não, às vezes ele nem sabe aonde que ele vai destinar, porque ninguém chega a pedir. Então, se vir pedir aqui, que esteja no alcance da gente, a gente vai ajudar. Então, seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários dessa casa, né, servidores dessa casa. Boa noite à imprensa e boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de comentar um pouco, né, o nosso secretário Everaldo. No ano de lá nos anos 90, 2000, né, eu, né, como um jovem aqui da cidade, que nasci e cresci aqui, eu tive que buscar oportunidades em outros locais, né, em outras cidades. Curso profissionalizante, eu trabalhei, né, em várias empresas em São José, Curitiba, né, então fiz muito curso, né, e eu ia para o Senai, Cefet, fiz alguns cursos, e eu lembro a dificuldade que era de se deslocar daqui para outra cidade, para poder buscar oportunidade. E hoje a oportunidade vem até os nossos jovens e até o nosso cidadão, né? Então, que as pessoas aproveitem essa oportunidade, porque tudo que se aprende nessa vida nunca é perdido. Um dia vai ter serventia, né? Um dia vai servir na vida daquela pessoa e trazendo, digamos assim, um desenvolvimento bem maior para a pessoa e para a família e também para a sociedade e no nosso município, né? Isso que é importante. Então, agradecer o trabalho do Everaldo, né? O Juliano iniciou lá aos 4 anos, né? O Everaldo dá essa continuidade para que mais pessoas busquem essa qualificação profissional, né? Cursos profissionalizantes, né? Isso é muito importante a todos, né? Então, que aproveitem essa oportunidade, né? E lembrando do Dia das Mães, né? Que mãe só tem uma, né? Mãe é aquela uma que, quando vê o filho morrendo, ela arranca o coração e diz assim: filho, viva mais. Então, mãe, o filho pode ter 1 ano, pode ter 100 anos, que o amor de mãe é o mesmo, né? Então, feliz Dia das Mães a todas as mães de Tijucas do Sul, a todas as mães do Brasil e do mundo, né? Feliz Dia das Mães. Seria isso, um grande abraço a todos e Deus abençoe. Boa noite a todos os presentes, quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, presidente Juliano, vereadores. Boa noite para o secretário Everaldo, para os nossos assessores, funcionários desta casa. Gostaria de começar falando do seu Pachorna, né? Que bela indicação que o senhor fez, seu Pachorna. Então, meus parabéns. Eu sei que o senhor tem um coração maravilhoso. E teve esse olhar, né, de fazer uma emenda impositiva aí para uma cozinha comunitária. E a gente sabe que as cozinhas comunitárias, elas trazem essa oportunidade de cursos profissionalizantes e que gera renda, né? Muitas pessoas que fizeram cursos nessas carretas, a gente sabe que são empreendedores, né? Tanto mulheres quanto homens. Então foi uma indicação bastante importante do vereador Pachorna. Então, parabéns, né? E que seja executada neste ano aí, certamente, né, Everaldo, e vai ajudar você aí na secretaria e aos nossos munícipes.
Então, meus parabéns e que o secretário execute, né, e que venha esse recurso. Também estive participando do grupo da Melhor Idade lá no Campo Alto e por isso que fiz a indicação da reforma da escolinha do Campo Alto, porque lá conversei com os idosos que estavam presentes e eles fizeram aí um pedido especial porque eles estão tendo aulas de alfabetização do EJA. Temos 20 alunos lá naquela comunidade, daquele grupo que está tendo aula dentro do barracão da igreja. Então, não é um espaço adequado para as aulas, né? Então, a gente precisa ter um espaço adequado onde eles possam estar aí fazendo o curso, estar aprendendo a ler, e muitos deles estão já em estágio bem avançado do aprendizagem, já fazendo leituras. Então, a gente tem muito orgulho daquele grupo. Quero agradecer o convite, agradecer as apoiadoras lá, e líderes, Rosana, Cláudia, e todas as mulheres que estavam presentes naquele evento e cuidando lá do grupo da Melhor Idade, que é um grupo bastante crítico, participativo e que participa aí de várias atividades dentro do nosso município. Também tivemos hoje uma reunião do Maio Laranja, que o presidente esteve presente, com a Maria da Penha, com a psicóloga da educação. A gente vai fazer um trabalho nas escolas, então foi uma reunião bastante importante a gente definir aí estratégias de como que vai trabalhar. Também tivemos nessa semana a Câmara Mirim, onde tivemos o projeto aprovado da Procuradora Mirim, muito importante, que vai estar trabalhando com as meninas nas escolas, através de diálogos, conversas, sobre os direitos das mulheres, direitos das meninas, um trabalho bem importante que a gente vai fazer aí com a Procuradoria e com as Procuradoras Mirins. Quero também desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães de coração, as mães biológicas, aquelas que cuidam, as avós, tias, madrinhas. Digo, mãe é aquela que cuida e dá amor e carinho e que zela pelo seu filho. Então, um feliz Dia das Mães. Seria isso, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos aí. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, os funcionários da casa, Veraldo Schlosser, imprensa presente. Quero iniciar aqui já fazendo um convite aqui para os vereadores e também para a população em geral. Haverá no dia 14 de maio, às 9 horas, a reinauguração da nova sede do Jornal Informativo Popular, que vai ficar ali na rua 15 de novembro, 1112, no segundo piso ali, anexo à lotérica. Então, convidar vocês aí para comparecer. Lembrando que esse jornal vem há inúmeros anos aqui no nosso município, e é o primeiro nosso, né? Então, falar para vocês aí, quem puder estar presente, vamos fazer uma forcinha e vamos lá também. Lembrando que hoje já conseguiram eleger o novo Papa, o Leão XIV, assume agora esse papado e no lugar do nosso querido Francisco que se foi. Quero aqui falar nas palavras do ex-vereador e agora secretário Everaldo. Lá quando estive na pasta, fiz um pedido aqui dentro da casa, fui atendido pelo vereador Pachorne. Pachorne designou na época R$40 mil, onde a gente conseguiu fazer a aquisição da cozinha que está lá. Naquele primeiro momento nós tínhamos o espaço era no colono, por isso que eu comentei com você. Porque quando a gente pegou aquele barracão, que agora foi colocado aí para licitação para o industrial, naquele momento teria a ideia de fazer um centro de exposições e eventos e essas salas lá. Lembrar você que, como a Sandra falou, as máquinas de corte e costura tem lá na Secretaria de Assistência Social, está lá no CRAS da Lagoa. Naquele momento a dona Marilda tinha disponibilizado para a Secretaria. Não fui buscar porque não teria espaço para colocar naquele momento. Mas então já fica o adendo aí, quando você achar o espaço, tem mais isso aí. Nós temos também 10 computadores que o Padre Zago fez uma doação para o município, que está lá na secretaria também, que pode ser usado na área da informática. Então, acho que eu vou desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães, do Brasil, do mundo, e principalmente para a minha, né? Nada havendo mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de maio, às 18 horas.